Se você ainda não consegue imaginar com seu ouvido interno o som daquilo que você vai tocar, o seu improviso vai acabar soando monótono ou truncado. Porque imaginar som é o primeiro passo para improvisar bem. Olá, eu sou o Serafim, compositor, professor e mestre em musicologia. E nesse vídeo aqui eu vou te explicar melhor o que é o seu ouvido interno e como é que você pode treinar ele para improvisar melhor. Assim como a imaginação normal nos traz imagens de objetos no mundo, a imaginação sonoro e musical nos traz imagens de processos sonoros. E a gente usa muito a imaginação visual no dia a dia, então aí não tem segredo, mas por algum motivo a imaginação musical e sonora parece ser um pouquinho mais difícil de treinar. Quando você vai pensar em sons é muito vago, é muito ambíguo. É preciso treinar a imaginação musical e pode até parecer quase impossível de adquirir ela no começo, tanto que é comum que o iniciante não consiga identificar, por exemplo, as diferentes notas dentro da escala diatônica. Por exemplo, é comum que numa aula na faculdade de percepção musical te peçam para identificar um intervalo, como esse daqui. Para além de dizer que é terça maior, seria muito interessante se você pudesse cantar. Se você não consegue fazer isso, com certeza você não vai conseguir imaginar isso na sua cabeça em silêncio. Você não vai conseguir imaginar esse intervalo aqui. Mas sem ouvir internamente aquilo que você vai tocar, a improvisação acaba se resumindo a uma espécie de movimentos de dedos na madeira, às vezes muito rápidos, às vezes não tanto. Conseguir ouvir dentro da sua cabeça a música que você vai tocar é o que dá intenção para ela. Agora deixa eu te dar um exemplo concreto da ação do nosso ouvido interno. Imagina que você está tocando numa performance ao vivo com uma banda e você está muito focado no que você está tocando. Agora, imagina que você para abruptamente, sem aviso nenhum. Se você estava mesmo concentrado, depois de parar vai perceber que a música na sua cabeça vai seguir um pouquinho além, como se ela estivesse querendo continuar, quase como se tivesse uma espécie de vácuo mental, fazendo com que as notas continuassem a sair e as ideias continuassem a vir, pelo menos por alguns instantes. Imediatamente antes do som parar, ele já apresentava a tendência de se mover num sentido específico, como por exemplo essa frase aqui. Você sabe o que eu quero com isso, né? Essa é a resposta. Parando o som, a sua mente já projeta qual seria a solução mais provável, ainda que eu não fosse tocar. A sua mente projeta o que é mais provável. Usando a escala diatônica de 7 notas, por exemplo, a gente pode fazer sons assim. Agora veja o que acontece com a sua mente se eu faço isso. Então, a sua mente provavelmente está dando esse som aqui porque ele é de alta probabilidade para estar aqui no final, depois do silêncio que eu fiz. Isso é a sua imaginação musical. Esse é o seu ouvido interno. É claro que isso é muito mais fácil e perceptível em música tonal, porque existe mesmo essa coisa de uma tensão nessa nota para resolver naquela. Como por exemplo, sei lá. Novamente, pediu. Ou poderia ser. Mas eventualmente ia cair nessa nota aqui, que é a nota 1 dessa escala diatônica aqui em Ré. De novo. Percebe? Isso é muito comum na música tonal, mas também tem música modal, em músicas que não são organizadas por esse acorde 5 indo para um acorde 1. Por exemplo, eu poderia fazer uma pentatônica aqui. Eu imagino que na sua mente, quando eu parei, poderia ter uma frase parecida com essa. De novo, essa cabeça. De novo, não quer dizer que aquilo que você imaginou é aquilo que eu ia tocar. Afinal, eu podia surpreender totalmente ou errar. O importante é você perceber que existem respostas ou existem continuações da frase musical que são mais propícias que outras. Então, esse aqui é o poder do ouvido interno, mas você tem que treinar ele. Deixa eu te passar umas dicas. Você não consegue imaginar o que você não consegue perceber. Então, na verdade, treinar o ouvido interno é só um outro jeito de falar que você tem que treinar percepção musical
que é o seu ouvido externo. É como é que você ouve música de fato, se você consegue diferenciar, por exemplo, ritmos diferentes, se você sabe pelo menos que a melodia está subindo ao invés de descer. Não é que você tem que reconhecer cada nota, não é ter ouvido relativo ou ouvido absoluto. Mas é realmente ter uma audição um pouco mais focada na música e acumular tempo e repertório ouvindo música dessa maneira. Ou seja, ouvindo música como um músico ouve. Assim como no começo desse treino, você não vai ouvir com nitidez todas as notas. Da mesma forma como no começo desse treino de percepção você não consegue ouvir com nitidez todas as diferentes notas da escala, também, quando você vai imaginar, você não vai conseguir imaginar com nitidez. É realmente a imaginação sonora, para quem não treina, é uma coisa muito vaga. E por isso mesmo, quando você usar a sua imaginação para improvisar, porque é isso que eu tô falando aqui, gente, a imaginação é um guia do improviso. Você tá imaginando e tá criando música. Você não cria só com as mãos, você cria com a sua cabeça. Então, imaginação musical, ouvido interno é fundamental para improvisação. E se você não percebe aquelas notas, a diferença entre elas, você também não consegue imaginar elas. Então é normal, se você tentar tocar, você vai perceber que está tocando algo um pouquinho diferente do que você imaginou, mas não tenha medo, é assim que todo mundo começa. A imaginação musical ela não vai ser perfeita no começo, mas você tem que imaginar. E a melhor maneira de checar se você está realmente imaginando é usando a sua voz, é externalizando por meio da voz aquilo que estava na sua cabeça. Por exemplo, imagina algo. Percebem o processo que eu fiz? Eu imaginei um. Eu cantei um. E a minha mão foi. Ah, essa é uma das notas. Essa é outra. E eu achei onde tocar. Então, isso é que é tocar com intenção. Você realmente tinha uma ideia e tinha um direcionamento na sua mente, não só nas suas mãos. Entende? Aqui eu estou projetando com a minha imaginação um caminho. Mas olha, não hesita, tá bom? Hesitar é ruim para improvisação. A gente tem que sim parar para pensar, para treinar, mas na hora de improvisar, não hesite. Então não tem problema, você não vai estar improvisando, imaginando tudo, mas tenha uma ideia geral da música. Então esteja sempre em contato com a imaginação e sempre em contato com o canto também, que é uma das melhores ferramentas para ajudar a externalizar essa sua imaginação antes de você colocar ela de fato no seu instrumento. Gente, espero que tenham tirado algo desse vídeo. Não esquece de dizer para mim aqui nos comentários se essa dica foi útil para você. Você consegue imaginar os sons quando você toca ou logo antes de tocar? O que a imaginação musical e o ouvido interno significam para você? Diz aí para mim. E é isso. Vamos nos comunicar. Um salve e Serafim saindo fora. Já foi?